Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus venha guiar nossos pensamentos, nossa meditação, nosso entendimento, para que possamos, então, ter os nossos olhos espirituais abertos e ver a grandeza de Deus, o projeto, o sonho de Deus para cada um de nós. É muito grande, minha amiga, meu amigo. Deus tem algo extraordinariamente grande para você que está nos participando desta live, ou mesmo que venha participar mais tarde. Deus é grande e o que Ele projeta para você é grande, porque Ele não faz nada insignificante. Essa é a realidade. Só que, por que Deus ainda não mostrou a grandeza dele na sua vida, para você especialmente? Por quê? Sabe por quê? Você vai entender agora. Veja só, entenda, por favor, presta atenção. Ainda bem que aí no Brasil é pela madrugada, então você não tem ninguém para perturbar você, para interromper. Então presta atenção nestas palavras de Deus, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus, respondeu a uma pergunta que lhe fizeram. Disseram para ele: que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles perguntaram a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Para fazermos as obras de Deus? Que faremos? Que as pessoas pensam que fazer a obra de Deus é pura e simplesmente manifestar a fé para mandar os demônios embora, para curar os enfermos, para falar de Jesus, pregar o Evangelho. As obras de Deus não se restringem a apenas aquilo que nós pensamos que fazemos, como pregar o Evangelho, por exemplo. Que faremos para executarmos as obras de Deus, a vontade de Deus? Então Jesus respondeu: a obra de Deus, presta atenção, hein? A obra de Deus é esta, 2 pontos: que creias naquele que ele enviou. Que creias naquele que ele enviou. Ou seja, Jesus está falando que a obra de Deus é que nós venhamos crer naquele que Deus enviou. Quem é que ele enviou? Jesus. Ele enviou Jesus. Quem crê em mim, disse Jesus, doutra feita. Presta atenção. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não como diz fulano, beltrano, cicrano, a religião A, B, C, a igreja A, B, C, não. Como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz o bispo Macedo. Não é como diz o fulano, beltrano, cicrano. Não, é como diz a Escritura Sagrada. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios
rios de água viva correrão do seu ventre. Que quer dizer? Ele está falando do Espírito Santo. Você pode ler e conferir aí na sua Bíblia. João capítulo 7, versículo 38, 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão, correrão do seu ventre. Quer dizer, para que rios de água viva venham fluir, correr de mim, eu tenho que ser, no mínimo, uma fonte. A mesma coisa você. Jesus diz, quem crê em mim, as obras de Deus são estas. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele respondeu, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão, correrão do seu ventre. Presta atenção, minha amiga, meu amado amigo. Muita atenção. Quando você vê pessoas, irmãos e irmãos, dentro das igrejas, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, quando você vê maus pastores, maus bispos, maus obreiros, maus cristãos, é porque estas pessoas não creram em Jesus. Não creram. Porque a obra de Deus se faz depois que se crê em Jesus, como diz as Sagradas Escrituras. É assim, deixa eu falar para você em termos de casamento. Presta atenção. Quando eu criei na Esther, eu entreguei a minha vida para ela. Ela creu em mim, ela entregou a vida dela para mim. E isso foi feito com o casamento. O casamento nada mais é do que o dia, a hora em que a pessoa, em que os dois, os nubentes, fazem um voto na palavra, empenham a palavra de um para com o outro. A Esther empenhou a palavra dela para comigo, e eu empenhei a minha palavra para com ela. Lembra? Você que casou, então, o celebrador do casamento disse lá, leu lá, ó, eu entrego a minha vida para você, vou viver com você por toda a vida, seja na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, nas tribulações ou então nos momentos de paz. Eu estarei com você sempre. Eu empenho a minha vida, eu entrego a minha vida para você. Por quê? Porque você entrega a sua vida para mim. Então, nós nos casamos, tornamos-nos uma só carne, um só pensamento, uma só fé, um só amor. E isso tem se perpetuado entre nós, Esther e eu. E eu falo isso com muito prazer, muita alegria, muito feliz. Porque eu finalmente encontrei a pessoa aqui na Terra que compartilha comigo minhas alegrias, minhas tristezas, meus problemas, as soluções. Então, um creu no outro.
de verdade. E porque nós cremos um no outro, nós empenhamos a nossa palavra. Palavra. Não é a aliança que garante o nosso casamento. Não. Não é a casa, não são os filhos, não é a vida social que garante a nossa comunhão, a nossa unidade. Não. O que garante a nossa unidade é que nós empenhamos a palavra um para com o outro perante Deus, perante o Altíssimo. E você sabe, Deus trabalha com a palavra e Ele considera a palavra. Ele é palavra e Ele considera a palavra de um para com o outro. Por isso Jesus disse, ele disse, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Então, quando nós cremos em Jesus, nós entregamos a nossa vida 100% para ele. E ele também se entrega 100% para nós. Há um casamento, quer dizer, uma aliança. Antigamente, isso chamava-se aliança. Abraão fez aliança com Deus, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com o seu povo, com Israel. Ele empenhou a sua palavra. E Israel fez aliança com o Senhor. Só que Israel adulterou. Israel falhou. Os que fizeram aliança no passado com Deus falharam. Falharam. Por quê? Porque não creram na palavra dele. E porque não creram na palavra dele, viveram de acordo com a sua vontade. Viveram de acordo com as inclinações do seu coração. Viveram de acordo com os costumes dos povos que estavam à sua redondeza. Então, Israel caiu e hoje, até hoje, sofre as consequências. Mas o casamento também é assim. Quando um não crê no outro de verdade, o casamento acaba. O casamento não acaba, não é porque faltou dinheiro, não é porque faltou filhos, não é porque faltou isso, faltou aquilo. Não, é porque faltou a honra do empenho da sua palavra. A pessoa não honrou a sua palavra. Esse é o problema do ser humano. O maior problema das pessoas não são os seus pecados, mas o maior problema se chama não crer em Deus. Só isso. Então você pensa assim, eu falhei, adulterei, eu pequei, eu errei, eu me prostituí, eu roubei, eu menti, eu isso, eu aquilo. Você fez tudo isso, cometeu todos esses pecados, ou tem cometido esses pecados, porque você não tem crido em Deus. Só isso. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus principal é esta, que creias, ou seja, que se ajuntai com aquele que ele enviou. Isso é crer. Então, quando você crê em Deus, você entrega a sua vida para ele. Quando você crê em Jesus, não é uma teoria. Eu acredito em Jesus. Não, e vive a sua vida lá vão ter. Não, quando você crê no Senhor Jesus de verdade, assim ele considera. É assim que se crê em Deus. Então você, quando verifica que há homens, mulheres, pessoas que dizem crer em Deus, que estão vestidos com uniforme de obreira, de pastor, de bispo, seja lá o que for, esposa de pastor, mas vive no pecado, vive
viver no pecado é viver fora do casamento com Deus, da união com Deus. Essa é a crença, é a fé inteligente, a fé que envolve o seu caráter, a sua integridade, a sua palavra. E se por acaso você falha com a sua palavra para com aquela pessoa que você casou, então o seu casamento está condenado, fadado ao fracasso. E é isso que acontece com Deus. Porque a obra de Deus, lembra que Jesus falou naquele dia, vós me direis, mas Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome, nós fizemos isso e aquilo outro em teu nome. E Jesus disse, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Jesus não conheceu aqueles que fizeram milagres, fizeram grandes obras, aparentemente em nome de Jesus, mas que não creram no Senhor Jesus. Eles faziam, copiaram, imitaram os outros, mas eles não conheceram Jesus. Quando a gente crê no Senhor Jesus, de todo o coração, com todas as nossas forças, de toda a mente, em todo o raciocínio, quando a gente crê, então a gente entrega toda a nossa vida. É tudo por tudo. Quando nós entregamos tudo por tudo para Ele, então Ele entrega tudo que Ele é para nós. Você sabia disso? Você sabia disso? Vamos já aqui dar uma olhadinha no Salmo 104. O Salmo 104 fala da seguinte forma, presta atenção, isso é interessante. Salmo 104, deixa eu pegar aqui, que diz assim, o salmista diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele, Deus, se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Olha só, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. É uma forma poética de tentar exprimir a grandeza de Deus. Aí no versículo 4 diz assim, ele, Deus, faz dos seus anjos espíritos. Faz dos anjos espíritos. E dos seus ministros, quer dizer, dos seus servos, um fogo abrasador. Então, quem é ministro de Deus, quem crê, é essa a minha interpretação, essa é a minha visão pessoal, eu creio assim, quem faz a obra de Deus, mas é depressivo, vive uma vida mesquinha, miserável, não do ponto de vista econômico, mas miserável espiritualmente. A pessoa não tem espírito, não passa espírito,
ela pode passar até conhecimentos, o pastor pode passar até conhecimentos, grandes informações, grandes conhecimentos, mas se não passa espírito, ele não passa nada, zero, é zero. Então, quando o pastor, o servo de Deus ou a serva de Deus, crê no Senhor Jesus, de verdade, então está casada com ele, está juntada com ele, é o que Paulo fala, o que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele, é um com ele, que é o casamento, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Quando nós nos unimos ao Senhor Jesus, que é Espírito, nós somos um Espírito com Ele. Por isso, o salmista diz que Deus faz dos seus servos fogo abrasador. Fogo abrasador. E Jesus disse, quem crê em mim, quer dizer, quem casa comigo, como diz a Escritura, quem se alia comigo, faz aliança comigo, como diz a Escritura Sagrada, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quer dizer, a pessoa será uma fonte a jorrar por toda a vida, por toda a eternidade. O Rio Jordão, e antes de Jesus vir ao mundo, ele já existia. O Rio Jordão, Deus criou o Rio Jordão quando criou os céus e a terra. Todos os rios, mas de onde vêm esses rios? Vem de uma fonte inesgotável, o Rio Amazonas, que desemboca lá no Oceano Atlântico. Mas é exatamente essa ideia que Jesus passa para nós. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ou como meu Pai me enviou, se você crê em mim, então você está fazendo a obra de Deus, porque você está unido comigo e então você se torna uma fonte que jorra por toda a eternidade, uma fonte de vida. Isso tem que acontecer com você, minha amiga e meu amigo, que tem crido no Senhor Jesus. Tem que acontecer. Não é uma opção, não. Não é uma sorte, não. É um cumprimento de uma promessa. É isso que está escrito, é isso que tem que acontecer. Está escrito, então tem que acontecer. Se por acaso você crê em Jesus, mas a sua vida é pífia, é uma vida sofrida, é uma vida miserável, uma vida, você não tem nada para dar, você só tem para pedir. Você vive pedindo, você vai na igreja só para pedir. Então, isso é porque você não tem crido em Deus. Porque se você crê mesmo no Senhor Jesus, você obrigatoriamente tem que ser um fogo abrasador, tem que ser uma fonte, tem que ser um rio que jorra por toda a eternidade. Porque é o Espírito Santo que faz isso dentro de você. Essa crença, esse casamento, é o Espírito Santo que processa em você, através de você, com o Filho dele. É isso aí. Você que me assiste nesse instante, pense nisso. Pense nisso. E por que eu estou falando isso? O seu pecado, o seu maior problema, o maior pecado humano é esse, não crer no Senhor Jesus. Crê meia boca, mais ou menos, acredita. Se der certo, amém. Se não der certo, sai fora. Minha amiga, meu amigo, Jesus disse, quem crê em mim, está aqui escrito, quem crê em mim,
quem crê em mim, rios, como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, quer dizer, do mais profundo da sua alma, da sua vida. E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem de verdade. Porque crer meia boca é a mesma coisa, casamento feito só na base do oba-oba, na festa, só para vestir um vestido branco ou para aparecer diante, enfim, aquela coisa toda. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão, correrão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Aqueles que nele crescem. Como foi? Como ele foi. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele veio a ser rios de água viva. Passou por tribulações, passou pelo batismo de fogo, foi tentado, viveu, sofreu, gemeu, padeceu, mas venceu. Venceu por quê? Porque ele havia crido no Pai. Crido no Pai. E então fez a vontade do Pai. Ele não fez a própria vontade, mas a vontade do Pai. Uma coisa que Jesus não pôde fazer, uma das coisas que não pôde fazer aqui na terra, não pôde fazer, é a vontade dele. Muito legal isso, não é a vontade dele. Ele sempre fez a vontade do Pai. Então, minha amiga, agora você pode entender por que existe muita gente que diz crer em Jesus, que eles chamam de crentes falidos, crentes fracassados, crentes desigrejados, crentes que dizem, eu vou seguir Jesus à minha maneira, eu não quero participar da igreja, eu não quero participar de lugar nenhum, eu não quero ficar em lugar nenhum, eu vou seguir na minha. Exatamente o que o diabo mais gosta. O diabo esperou Eva ficar sozinha, para tentá-la, e ela caiu. Porque se Eva tivesse com Adão, que representa aí no caso a igreja, ela não cairia. E nem ele tampouco. Mas ela estava sozinha. Então o diabo espera que você fique sozinha, que você fique desacreditando de Deus, que você fique desacreditando da igreja, do pastor, do bispo, seja lá o que for, para você ficar desigrejado. Quando você está desigrejado, veja como é difícil você querer voltar. Você já tentou voltar muitas vezes e diz, não consigo, parece que eu tenho as minhas pernas presas a uma rocha, a um tronco, e eu não consigo sair. Mas você tem ânimo para ir na balada, você tem ânimo para sair com os amigos, você tem ânimo para ir no cinema, no teatro, para shows, etc, etc. Você tem ânimo para fazer qualquer coisa. Não tem ânimo para ir na igreja. Por quê? Porque você está sozinha e o diabo tem controlado seus pensamentos, seu coração, tem controlado você, tem amarrado você. Mas, se você crê no Senhor Jesus, o diabo sai da sua vida e entra o Espírito Santo. E aí, a sua vida se transforma numa fonte de rios de água viva. Entendeu? Sim ou não? Não culpe os outros. Não culpe fulano, beltrano, cicrano, que falharam com você. Eles falharam com você. E você ficou triste.
mas você não estava crendo neles. Se você cresce em Jesus, você venceria. Se você sempre cresce em Jesus, você venceria os problemas de difamações, as injustiças, você venceria o ódio, você venceria todo o mal que assediou você. Mas porque você não cria nele, você caiu, falhou. Você creu, mas meia boca. Entendeu? Quando a gente crê, a gente casa. E quando a gente casa, a gente se torna um só corpo. Então, voltando à experiência nossa, Esté e eu, nós nos casamos nessa fé. Casamos como tipos, como símbolos do casamento que antes nós tínhamos com Deus. Ela tinha um casamento já com o Senhor Jesus. Ela cria no Senhor Jesus de verdade. Eu também cria no Senhor Jesus de verdade. Então nós aprendemos a crer um no outro. E acreditamos um no outro e cremos um no outro. Entregamos nossas vidas um para o outro e vivemos. Vai fazer 53 anos, agora em dezembro, de casamento. É isso aí, minha amiga. 53? Não, 54. É 54. Então, minha amiga e meu caro amigo, o problema, o seu problema, é a falta da crença em Deus. E crença, repito, crença, da mesma forma como arrependimento não é um sentimento, crença não é um sentimento, é uma atitude. Quando a gente crê, a gente casa, toma atitude. A gente vai fundo e assume a outra pessoa e vive o resto da vida com ela. E esse é um tipo da crença no Senhor Jesus. Quando a gente crê no Senhor Jesus, de verdade, não tem problema, não tem tribulação, não tem perseguição, não tem ódio, não tem deserto, não tem batismo de fogo. Nada vai remover a nossa crença, a nossa união, o nosso casamento com Ele. Essa é a obra de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, que faremos para fazer a obra de Deus? A obra de Deus é esta, que creias naquele que é Jesus, naquele que Deus enviou. Creias. E essa crença não é simplesmente acreditar, mas entregar, relacionar, viver a vida 100% para outra pessoa. No caso de Jesus, no caso de Deus, você assume Deus. E aí você se torna servo de Deus. E aí você se torna labareda de fogo neste mundo. E aí ninguém pode destruir você. Nem diabo, nem o mundo, nem tribulação, nem política, nada pode destruir a sua vida. Não tem azar, não tem sorte, nada disso. Você anda na fé daquilo que está escrito. Você anda e vive 24 horas pensando naquilo que Deus falou, nas suas promessas, mas também nas suas obrigações que Ele dá para a gente. Então a gente vive aquilo, então tornamos-nos labaredas de fogo neste mundo. E essa é a verdade. É por isso que me chamam de megalomaníaco. E, na verdade, eu sou megalomaníaco mesmo. Porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu creio nesse Deus que fez os céus e a terra. Que é magnificentíssimo. Que é glorioso. Eu creio.
embora tenha as minhas falhas, minhas fraquezas, porque eu ainda carrego a imagem do que é terreno de Adão, mas também carrego o poder do Altíssimo, o Espírito de Deus, ou melhor, ele me carrega, graças a Deus. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Que faremos para fazer a obra de Deus? As obras de Deus. As obras de Deus, a obra de Deus é essa, que creiais. Se você crê nele, você casa com ele, e aí, naturalmente, você vai ser uma labareda de fogo. Por onde você passar, você vai passar. Não vai ter nada que possa impedi-lo. Nem as águas, nem todas as águas do mundo podem apagar o seu fogo. Não, nem todos os problemas, nem todas as tempestades. Se você se torna uma labareda de fogo, você passa. E se você realmente crê no Senhor Jesus, você vence as tribulações, as lutas, perseguições, ódio, enfim, inveja, macumba, bruxaria, feitiçaria. Pode fazer o que quiser. Olha aí. Eu sou testemunha disso. E você sabe disso. Você conhece a minha vida. Acho que todo mundo conhece a minha vida. Está aí escrito, filmado, etc, etc, etc. E eu continuo aqui. Por quê? Mesmo sendo perseguido, injustiçado, caluniado, difamado, até hoje me chamam de ladrão, de falsificador, me chamam de tudo. Tudo que você pode imaginar. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus e começo a sambar aqui porque eu me sinto alegre, feliz. Por quê? Porque o mundo me odeia. E se ele me odeia, isso é sinal que Deus me ama de verdade. Aleluia. É nessa fé que nós vivemos. Deus abençoe a você e abra o seu entendimento para entender isso. Porque se você crê em Deus de verdade, como diz a Escritura, você vai arrebentar. Se você crê em Deus mais ou menos, como diz os homens, você vai se arrebentar. Essa é a realidade. Ou é ou não é. Ou tudo ou nada. Ou Deus existe ou Deus não existe. Se ele existe, ele vai mostrar que existe. Se ele não existe, então eu estou arrebentado. Eu estou perdido. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.